Olá, sejam bem-vindos a mais uma exploração aqui com a gente. Hoje, olha, temos um material muito rico em mãos, viu? São comentários sobre os evangelhos, tem reflexões do espiritismo e até a introdução de um programa de estudo bem específico lá da FEB, a Federação Espírita Brasileira. O nosso foco principal é mergulhar no evangelho não como um texto antigo, sabe, distante, mas como um guia vivo, um roteiro mesmo para a nossa evolução espiritual consciente. Exatamente. É uma perspectiva bem transformadora, né? As fontes que a gente vai analisar, incluindo aí textos do Emmanuel, né, pelo Chico Xavier, e a própria estrutura do programa Evangelho Rede Vivo da FEB, que você mencionou, da Federação Espírita Brasileira, elas convidam a gente a ir além, sabe? Além da leitura só literal ou histórica. A proposta é descobrir como esses ensinamentos, que são milenares, podem de fato catalisar uma reforma íntima profunda. Pois é, essa perspectiva muda bastante o foco, né? Tira um pouco o evangelho daquele pedestal só histórico e traz para a nossa vida, para o dia a dia. Então, a nossa missão aqui hoje é meio que desvendar como o evangelho, olhando por esse ângulo, oferece para a gente ferramentas práticas, insights assim profundos para a nossa jornada de autoconhecimento, de transformação. Vamos mergulhar nisso. Para a gente começar, talvez uma pergunta que surja, né? Por que voltar para textos de quase 2000 anos? O que eles ainda têm para dizer para a gente hoje, assim, no século XXI? As fontes que a gente tem aqui apontam para Jesus não só como figura histórica, mas como guia e modelo espiritual. O Allan Kardec mesmo, né, o codificador do espiritismo, ele destaca isso lá na questão 625 de O Livro dos Espíritos. É uma obra-chave, né? A mensagem de Jesus é vista ali como a expressão mais pura da lei divina. Sim, esse é um ponto fundamental. E o Emmanuel, cujos comentários aparecem bastante no material do Evangelho Rede Vivo, ele reforça isso o tempo todo. A mensagem de Jesus é para o espírito imortal, para a nossa essência, entende? Aquilo que vai além de uma única vida. Então não é bem uma arqueologia religiosa assim. É uma mensagem que continua viva, que fala com a nossa consciência hoje. Tanto Kardec quanto o apóstolo Paulo, que são citados lá no material introdutório do Evangelho Rede Vivo, eles alertam, né, sobre o perigo da gente ficar preso só na letra que mata. O convite é para buscar o espírito que vivifica, quer dizer, a essência moral, o significado profundo que tem o poder de transformar a gente por dentro. Ah, é aí que fica interessante mesmo, essa busca pela essência. E isso me lembra logo uma das frases mais conhecidas de Jesus, né? Lá em João 14,6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. O que isso quer dizer na prática, assim, segundo essa interpretação que a gente está vendo nas fontes? Quer dizer, algo bem mais profundo do que só ah, adotar uma crença, sabe? Seguir Jesus, nessa visão, não é aderir a um dogma, a um ritual externo. É, na verdade, se engajar ativamente numa jornada de aperfeiçoamento moral. Os ensinamentos de Jesus, a verdade, eles funcionam como um mapa, né? Um guia seguro para essa jornada. E a vivência desses ensinamentos no dia a dia, que seria a vida, é a própria jornada, entende? A busca pela evolução. O Kardec ainda complementa isso explicando que Jesus não veio destruir a lei antiga, mas veio cumprir, quer dizer, dar o verdadeiro sentido para ela. Ele resumiu tudo no amor a Deus e ao próximo, né? Adaptando para o nosso entendimento e focando na aplicação prática, transformadora. Entendi. Então o foco muda mesmo, né? Daquela crença mais passiva para uma ação consciente para a transformação interna. As fontes são bem claras quanto a isso. O Emmanuel, por exemplo, num comentário dele, ele diz que Jesus veio nos salvar dos nossos próprios pecados, né? E ele até especifica quais seriam os principais: o egoísmo e o orgulho. Ele vê isso como a raiz de muito sofrimento, de muito desvio moral nosso. Perfeitamente colocado. É por isso que a gente encontra ecos, assim, em exortações como aquela atribuída ao espírito Alcione pelo Chico Xavier, que está lá no material do Evangelho Rede Vivo. Não basta só ler o Evangelho, né? É fundamental conhecer, meditar, sentir e viver. A vivência que prova, né, a nossa compreensão, a nossa fé. É como naquela parábola que Jesus conta lá em Mateus 7, o homem prudente não é o que só ouve, mas é o que pratica, né?
que constrói a casa sobre a rocha firme da ação correta. O chamado é para a gente curar o que o Emmanuel, comentando Mateus, chama de moléstias da alma. É um convite para a gente se tornar, como o apóstolo Paulo sugere, a carta viva do Cristo. Uma mensagem escrita não com tinta, mas com as nossas experiências de vida, transformadas pelo nosso esforço no bem. Ok. Então, se a meta é essa reforma íntima, essa construção interna mais sólida, as fontes parecem montar quase um guia prático para isso. Quais seriam, assim, os pilares, os elementos essenciais nessa construção interior, de acordo com o material que a gente está analisando? Olha, vários princípios se destacam, sabe? De forma bem consistente. Eles formam a estrutura dessa jornada. O primeiro, e assim, sem dúvida, a base de tudo é o amor. Mas não um amor abstrato, né? Um amor ativo. Amar a Deus acima de tudo e ao próximo como a si mesmo é o mandamento central. Jesus não só reafirmou isso, mas exemplificou na vida dele. O Espírito Lázaro, numa mensagem que está lá no Evangelho Redivivo, ele diz que o amor resume toda a doutrina de Jesus e é o antídoto direto para o egoísmo. E é importante notar a clareza do Kardec quando ele explica o que significa amar os inimigos lá na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, que a gente costuma chamar de S, né? Ele deixa claro que não é sentir afeto igual a gente sente por amigo, mas é perdoar as ofensas, não guardar mágoa e desejar sinceramente o bem, mesmo para quem prejudicou a gente. Com o próximo pilar que as fontes trazem, que é a caridade e o serviço, certo? Como eles se ligam? Sim, sim, totalmente ligados. O amor se manifesta na prática através da caridade. Kardec, lá no capítulo 15 do SE, ele define caridade de uma forma bem ampla e prática. Benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros, perdão das ofensas. Percebe como o perdão já está ali incluído? O Emmanuel, por sua vez, comentando o Evangelho de Lucas, ele enfatiza muito a importância de ajudar sempre que a gente puder, de encontrar um propósito real no serviço ao próximo. E isso independe de ter cargo, título, reconhecimento externo, sabe? O valor está na intenção e na ação de servir, sem esperar nada em troca. Certo. E para conseguir praticar essa caridade de verdade, essa benevolência, esse serviço desinteressado, as fontes indicam que a humildade é chave, né? Como que a humildade e o perdão entram nessa história? São cruciais, absolutamente cruciais. O orgulho é visto como um dos maiores, se não o maior, obstáculo para a gente praticar o amor e a caridade. O exemplo máximo de humildade que Jesus deu talvez tenha sido aquele ato de lavar os pés dos discípulos, né? Que está lá em João 13, um ato de serviço que chocou todo mundo pela inversão de papéis. E a necessidade do perdão é repetida o tempo todo, inclusive na oração do Pai Nosso. Perdoa as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. É essa troca, né? Perdoar para ser perdoado. É um esforço constante para superar o orgulho, a vaidade, aquela melindre, sabe? Características que Jesus criticava abertamente nos escribas e fariseus da época dele, que se preocupavam mais com a aparência do que com o coração. E tem mais, o Kardec, especialmente lá no capítulo 5 do Esse, que fala das bem-aventuranças, ele nos ajuda a desenvolver a humildade ao lidar com as dificuldades da vida. Ele convida a gente a ver as aflições não como castigo do nada, mas como provas ou expiações, oportunidades para a gente aprender, incentivando aquela aceitação resignada, mas ativa, e a busca por entender as causas mais profundas, que muitas vezes estão ligadas às nossas próprias imperfeições ou ações passadas. Nossa, isso tudo aponta para uma fé que não é só sentimento, né? Ou só acreditar, é uma fé que se mostra na vida, nas ações. Como que as fontes abordam essa relação que parece fundamental entre a fé e as obras? Elas mostram que são como duas faces da mesma moeda, entende? Inseparáveis para uma espiritualidade de verdade. A fé sem obras é comparada diretamente por Jesus lá em Mateus 7 à casa construída na areia. Pode até ser bonita, mas não se sustenta quando vem a dificuldade. A fé verdadeira, aquela fé raciocinada como o Espiritismo define, ela impulsiona a gente para a ação. Ela se manifesta em obras de caridade, no esforço de autoaperfeiçoamento, no serviço ao próximo. Tem uma passagem muito interessante que o Emmanuel analisa no Evangelho de Marcos, capítulo 8, um pouco antes da multiplicação dos pães. Jesus pergunta para os discípulos, quantos pães tendes? O Emmanuel interpreta essa pergunta como um símbolo muito forte. Mesmo para fazer o milagre, Jesus pede a pequena contribuição humana.
A gente precisa oferecer as nossas migalhas, sabe, o nosso esforço pessoal, por menor que pareça, para que o auxílio divino possa agir e multiplicar os resultados. A fé nos dá a direção, a força, mas são as obras que constroem o caminho e mostram a sinceridade da nossa fé. Fica muito claro como esses princípios, amor, caridade, humildade, fé e obras, eles formam um roteiro bem prático e todo interligado para essa jornada de transformação interior. Agora, um ponto que aparece bastante nas fontes é a doutrina espírita. Como exatamente ela se encaixa nisso? Como ela contribui para essa compreensão do Evangelho como um roteiro para a evolução consciente? Então, o Espiritismo, como o Allan Kardec apresenta principalmente lá na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, o ESE, ele se coloca como uma chave mesmo, que permite a gente decifrar muitos ensinamentos de Jesus que, ao longo dos séculos, ficaram meio obscuros ou foram interpretados de forma muito literal, muito dogmática, ou até considerados impossíveis de alcançar, né? A doutrina espírita oferece explicações que fazem sentido, racionais, e que ampliam a nossa compreensão de conceitos-chave que estão nos evangelhos. Por exemplo, a ideia da reencarnação. Ela ajuda a gente a entender a justiça divina, o processo de evolução através de várias vidas, um conceito que, segundo algumas notas de tradução do Novo Testamento, como a do Haroldo Dutra Dias, era entendido de forma um pouco diferente pelos judeus da época, mas como uma ressurreição no mesmo corpo. E essa chave também ajuda a entender outros fenômenos e conceitos que a gente lê nos evangelhos. Sim, exatamente. O Espiritismo joga luz sobre a existência do mundo espiritual e a possibilidade de comunicação entre nós, os encarnados, e os desencarnados, os espíritos. Isso ajuda a entender passagens como a Transfiguração, sabe? Que está nos evangelhos sinóticos, onde Moisés e Elias, espíritos que viveram séculos antes, aparecem conversando com Jesus. Também amplia a nossa visão do universo com o princípio da pluralidade dos mundos habitados, sugerindo que a vida não é só aqui na Terra. E, fundamentalmente, explica as nossas dificuldades, os sofrimentos, não como algo do acaso ou castigo, mas pela lei de causa e efeito, ou ação e reação. Ela conecta nossas escolhas, nossas ações, desta vida ou de outras, com as suas consequências naturais. Isso dá um quadro lógico para a gente entender a justiça e a misericórdia de Deus. Nesse sentido, o Kardec e os espíritos superiores que orientaram ele apresentam o Espiritismo como o consolador prometido por Jesus, o Paráclito, lá de João 14, que viria na hora certa para relembrar os ensinamentos dele e desenvolver novos aspectos da verdade, o Espírito de verdade que nos ajudaria a entender mais fundo a mensagem do Cristo. Faz todo sentido pensar no Espiritismo como essa ferramenta que ajuda a conectar os pontos, a aprofundar o significado. E, voltando para esse lado prático que está permeando a nossa conversa, como que o programa específico, o Evangelho Redivivo, da FEB, né, a Federação Espírita Brasileira, que é uma das nossas fontes, como ele entra nesse contexto? Qual o papel dele? O Evangelho Redivivo, como está descrito lá na introdução dele mesmo, no livro 1, ele surge como uma proposta metodológica, sabe? Uma abordagem estruturada para a gente fazer esse estudo aprofundado e, principalmente, vivencial do Evangelho. Ele se baseia muito nos insights que a doutrina espírita trouxe, usa os comentários do Kardec no ES, as reflexões do Emmanuel pelo Chico Xavier e de outros autores também, espirituais e encarnados, para facilitar não só a gente entender intelectualmente os ensinamentos de Jesus, mas, e isso é o principal, para meditar sobre eles e, o mais importante, aplicar na prática, no dia a dia. O objetivo central do programa é justamente esse: catalisar, apoiar o processo de reforma íntima e de evolução espiritual consciente que a gente está conversando aqui. É um convite, assim, formal, estruturado, para que o Evangelho se torne um companheiro constante, um guia de verdade na jornada de transformação pessoal de cada um. Nossa, que análise profunda que a gente fez hoje. Percorrendo essas fontes, fica muito claro que o Evangelho, quando a gente olha por essa lente, a lente do espírito imortal, da busca pela reforma íntima, e ainda com a luz das explicações do Espiritismo, ele vai muito além da ideia de um livro antigo, né? Ele se mostra como um mapa dinâmico, sempre atual para nossa autotransformação. Sem dúvida alguma. A beleza está justamente nessa combinação. A mensagem é atemporal, universal, de amor e renovação de Jesus.
ela é potencializada pelas explicações racionais, morais que a doutrina espírita traz. E fica ainda mais acessível com iniciativas e métodos práticos como o programa Evangelho Rede Vivo. Tudo isso junto oferece um caminho claro, lógico e profundamente espiritual para quem busca não só entender com a cabeça, mas viver uma transformação, uma evolução consciente com foco na melhoria moral. E para quem acompanhou a gente nessa exploração toda, talvez fique uma reflexão final, né? Encarando o Evangelho como esse mapa pessoal para a alma, qual trecho desse mapa, qual ensinamento específico parece falar mais alto na sua viagem atual rumo à reforma íntima? E, talvez mais importante, que pequeno passo, baseado nisso que ressoou, poderia ser dado, quem sabe ainda hoje, para colocar esse ensinamento em prática? Fica aí para a gente pensar. Até a nossa próxima análise.